No drama da vida é o título da nossa personagem. Como identidade, é antônimo de fulano, porque fulano é ninguém. O nome sempre é alguém. Pode também ser reputação. Quando é bom, tem valor. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Quando é mal, nem o sobrenome salva. Nome parece roupa. Alguns só servem homem, outros só em mulher. Tem nome que veste bem nos dois. Tem nome que está na moda. Tem nome que está fora da moda. E o nome feio? Seu apelido é palavrão. E o nome bonito é sempre o nosso. Tem nome que vira apelido, tem nome que vira piada, tem nome comum, tem nome inventado, tem nome que não combina com a personagem, tem personagem que não combina com o nome. Tem nome que vira Deus, de modo geral, nosso próprio nome. Mas nome próprio só há um, porque só um é, os outros estão. Esse nome é santo. Santificado seja o teu nome. Nós estamos começando uma série aqui na nossa igreja. O título dessa série é Pai Nosso. E durante essa série, nesses próximos 5 domingos hoje e os mais 4 domingos deste mês de agosto, nós vamos navegar através desta oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, esta que é conhecida como a maior das orações. Os estudiosos, os teólogos, durante a tradição cristã, eles têm nos dito que o Pai Nosso, como nós conhecemos, é a oração das orações, porque nenhuma outra oração registrada na Escritura ou feita ao longo da história da igreja tem o peso e tem tantas verdades belas que orientam a nossa vida. Então, por causa disso, nós vamos então buscar entender o que significa esta oração e como esta oração ela modela não somente o jeito da gente orar, mas especialmente o jeito da gente ser cristão num mundo caótico. E a missão que eu tenho hoje para conversar com vocês é essa, de falar sobre a primeira das petições da oração do Pai Nosso, que é: santificado seja o teu nome. Agora, para que a gente possa entender um pouco o que está escrito aqui, eu quero trazer para essa nossa conversa um pensamento de um autor, filósofo, um indivíduo chamado Georges Bernanos. Georges Bernanos, ele foi um filósofo francês que inclusive passou algum tempo aqui no Brasil, e ele ficou muito conhecido porque ele escreveu 2 obras. E eu recomendo que você um dia leia essas obras. Faça um bem da sua alma, saia do Facebook, do Instagram e vai ler alguma coisa. Se você quiser começar pelo Georges Bernanos, é um bom começo. Ele escreveu 2 obras. A primeira delas, o título assusta, mas é uma obra espetacular, chamada Sob o Sol de Satã. Calma, o título assusta, mas é uma obra muito interessante. E a outra obra é a obra O Diário de um Pároco de Província. Nesta obra, o Bernanos, que era alguém que escrevia a partir da perspectiva cristã, ele fala uma coisa que eu acho espetacular. Ele diz o seguinte, que depois da queda, na nossa condição humana, se não fosse pela bondosa
graça de Deus, a nossa alma se tornaria em poeira no primeiro momento em que tomasse consciência de si. Vou repetir. Por causa da bondosa graça de Deus, se não fosse a bondosa graça de Deus, se não fosse a ação de Deus graciosa sobre nós, a nossa alma se transformaria em poeira no primeiro momento em que tomasse consciência de si. Em outras palavras, o Bernard Arnault, quando ele escreve isso, ele está querendo colocar de uma maneira um pouco mais poética uma condição que a palavra de Deus ela chama de angústia. Nós vivemos na angústia. A nossa alma, ela tem a tendência de se desfazer em poeira caminhando nesta terra, caminhando neste mundo, no mundo de coronavírus, no mundo de desemprego aumentando, no mundo de mais de 90 mil brasileiros morrendo, no mundo de angústia. A nossa condição depois do jardim é que a nossa alma se desfaz em poeira. A nossa alma, ela se desfaz. Porque essa é a nossa condição depois do jardim. No dia em que nos separamos do nosso Criador, no dia em que declaramos a alforria de Deus, no dia em que nós, através do nosso pai Adão, falamos, nós seremos aqueles que são autossuficientes e são aqueles que vão cuidar da sua própria vida e determinar o seu próprio caminho num movimento de autonomia, a gente escolheu viver na condição de angústia, na condição de esfacelamento da nossa alma. Estava lendo algumas notícias sobre o quanto este período de isolamento social e pandemia tem produzido gente doente na alma. Mais do que no corpo, mais do que um vírus. Esse tempo de isolamento social tem produzido gente que está experimentando na carne essa experiência de ter a sua alma se desfazer em poeira. Tem gente que não está mais conseguindo dormir, não está mais conseguindo viver, não está mais conseguindo lidar com esse tempo de pandemia. Não é por causa só do medo de um vírus, mas especialmente porque este vírus, ele nos colocou no quarto escuro muitas vezes. E mais do que isso, nos lembra da nossa pequenez e nossa insuficiência. Um vírus manda a gente para o túmulo. E isso nos ofende. Isso nos angustia. Isso nos deixa feridos. Porque a nossa tendência autossuficiente é de querer dizer, eu me basto. A nossa tendência autossuficiente é de querer dizer, eu consigo dar conta. A nossa tendência autossuficiente diante dos dilemas e desafios que a vida nos propõe é falar, relaxa que eu dou conta. Não, não dou não. E se não fosse pela bondosa graça de Deus, a nossa alma se transformaria em poeira no primeiro momento em que tomássemos consciência de nós mesmos. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho a sensação de que esta oração, ela é o antídoto
divino dos céus para almas angustiadas, para indivíduos que estão experimentando esta realidade de uma caminhada em que a nossa alma tem essa tendência de se desfazer, em que a gente se encontra diante da nossa finitude, em que as páginas do jornal gritam para nós dizendo: você não é suficiente, você não é um super-herói, você não é alguém que consegue se sustentar por si só. Basta um vírus para te colocar de quatro e de joelhos diante da vida. Basta uma crise financeira. Basta o teu filho andar por uns caminhos que você não gostaria. Basta uma demissão. Basta uma experiência negativa que se abate sobre mim e sobre você. E a nossa alma começa a se desfazer em poeira. Eu vim propor para você que a oração do Pai Nosso, ela nada mais é do que o antídoto divino, a resposta santa de um Deus gracioso para a nossa alma, para essa nossa tendência degenerativa da nossa alma. E essa oração que o Senhor Jesus Cristo, Ele ensina para os seus discípulos, está num contexto. Está num contexto que nós chamamos de um grande discurso que o Senhor Jesus Cristo pronunciou, chamado o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus Cristo, ali no início do capítulo 5, ele está sendo seguido por uma grande multidão, então ele sobe até o Monte das Oliveiras, e então ele começa a ensinar as multidões. E o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, eles narram para nós esse grande discurso do Senhor Jesus Cristo. Narram para nós essa pregação que o Senhor Jesus Cristo proclamou ali no monte, que toca as mais diversas áreas da vida. O Senhor Jesus Cristo fala sobre humildade, o Senhor Jesus Cristo fala como a gente tem que lidar com o nosso dinheiro, o Senhor Jesus Cristo fala como a gente tem que lidar com a nossa vida com Deus, o Senhor Jesus Cristo fala como a gente tem que lidar com as nossas expectativas em relação à vida, o Senhor Jesus Cristo fala de diversos temas, dentre eles a oração. E ele começa nesse texto dizendo que os discípulos dele precisam orar de uma maneira diferente de como os religiosos da época oravam. Os discípulos dele, eles precisavam ter uma abordagem em relação à oração absolutamente diferente dos líderes, dos fariseus, dos mestres da lei e dos religiosos da época do Senhor Jesus Cristo. Porque, como você sabe, os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo, eles eram marcados, o seu caráter era marcado por hipocrisia. E o que é hipocrisia se não querer negar que a nossa alma ela está num estado de degeneração? Hipocrisia nada mais é do que você dizer: não, está tudo bem, quando não está. Eu sou super-herói quando você não é. Eu sou santo quando você é pecador. Eu sou limpinho quando você é sujo. Eu sou uma pessoa perfeita quando você é cheio de mazela. Os fariseus, eles não gostavam disso que o Jorge Bernanos falou. Eles não gostavam de admitir essa condição de uma alma que se desfaz. E porque eles não gostavam de admitir esta condição de uma alma que se desfaz, eles colocavam um manto religioso e uma máscara hipócrita religiosa. E vem o Senhor Jesus Cristo e diz: não sejam como eles. Porque essa pose, essa hipocrisia, essa inconsistência
ela não vai levar vocês para perto de Deus. Essa inconsistência não vai fazer com que vocês desfrutem da boa graça de Deus, que preserva a alma de vocês, a vida de vocês, ainda quando a gente tem consciência de nós mesmos e consciências da nossa fraqueza. Por isso, não sejam como os fariseus. Porque eles, versículo 5, gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A oração, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não reconhece essa condição, é aquela oração que não é feita a Deus, ela é feita aos homens. Note que esses fariseus, eles se colocam nas praças públicas, nas sinagogas, e eles oram em voz alta, não para serem ouvidos por Deus, mas para serem vistos pelos homens. Eles oram aos homens, eles não oram a Deus. Eles oram, o objeto da oração de um fariseu, o objeto da oração de alguém que não se encontrou como alguém fraco, como alguém que é insuficiente, como alguém que é pecador, como alguém que não se basta, é uma oração dirigida a homens, nunca a Deus. Eles oram para ser vistos. O objeto da oração de um fariseu é a sua plateia, é a sua audiência. A piedade que ele demonstra no Instagram não é a Deus, é para os likes no Instagram ou no Facebook. Aquela postura religiosa, asséptica, reverenciosa que o indivíduo toma para si, isso não chega em Deus. Isso é oração para homem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz assim, em vez de vocês orarem para os homens, vocês vão dizer, Pai nosso. Porque você que é pai, você sabe do que eu estou falando. Você conhece o teu filho. Você conhece as virtudes e você se orgulha das virtudes, da inteligência do teu filho, da capacidade do teu filho. Mas você também sabe que teu filho ele é bem perfeito. Você sabe que o teu filho, ele é aquele menino rebelde. Você sabe, porque pai sabe quem o filho que tem. Então quando a gente diz, Pai nosso, a gente está fazendo um movimento contrário do fariseu. Porque a gente sabe que os olhos do nosso Pai, eles não se enganam. A gente sabe que os olhos do nosso Pai conhecem as nossas mazelas, conhecem aqueles pensamentos que passam na nossa cabeça, conhecem aqueles desejos que vêm no nosso coração, conhecem aquelas expectativas carnais que a gente tem dentro de nós. O nosso Pai, Ele sabe perfeitamente quem a gente é. Eu não sei se você conhece aquela anedota que dizem que todo filho, ele é certinho e bem educado fora de casa, né? Não, menina é uma bênção. Menina é legal. Eu e a Isabela, nós temos alguns sobrinhos. Eu não vou dizer qual deles, mas eu imagino que vocês saibam aí quem é. E de vez em quando esse sobrinho vem passar um tempo com a gente. E aí outro dia, e esse sobrinho, ele mora, por umas questões familiares lá da família da minha esposa, ele mora com a minha sogra. E a minha sogra vira e mexe, vem e fala assim, Zacão, dá uma ajuda aí. Menino meio rebelde, o que é que ela faz de adolescente, não sei o quê, conversar com o menino e tudo mais. Aí eu virei para ela e falei assim, pô Solange, mas assim, quando ele vem e fica aqui em casa, é tudo ok. A gente fala não é não, a gente fala sim é sim. Desliga o videogame, desliga o videogame, desliga a TV, vai estudar, faz a tua lição, faz a tua lição. Aí ela virou para mim e falou, Isaac, é porque menino fora de casa é educado.
Agora, dentro de casa, só eu conheço ele do jeito que eu estou dizendo. O pai sabe o filho que tem. Aí quando a gente diz Pai Nosso, isso é um brado, isso é um vocativo de libertação. Em que a gente pode se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu sabes as minhas mazelas. Tu sabes a degeneração da minha alma. Tu sabes a podridão que está dentro do meu coração. E eu não vou bancar o hipócrita. Pai Nosso é um brado de libertação. Pai Nosso é um brado de se desnudar diante de Deus. Pai Nosso é justamente o contrário do fariseu que se levanta sobre as praças e vai nas sinagogas e diz: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não sejam como os fariseus. Digam Pai Nosso. Na boca do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso tem um nome, e o nome dele é Pai. Agora, a oração dos fariseus, ela é diferente. Não somente porque eles oram para um objeto diferente, mas aquilo que eles desejam é algo diferente. Porque quando eles se colocam diante da sua plateia religiosa, e se apresentam diante do seu povo e colocam essa máscara religiosa, eles querem receber algo: aplausos, dividendos materiais humanos. Deu para entender? A oração do fariseu, ele ora para homens para receber coisas materiais e humanas. O louvor humano, a admiração. Puxa, você viu como aquele cara é crente? A oração farisaica, ela é absolutamente materialista. Ela só quer receber aquilo que vem desta realidade da matéria, desta realidade da vida. Ela não percebe que existe um mundo espiritual, ela não percebe e não consegue abrir os olhos para um Deus soberano sobre todas as coisas e bênçãos espirituais nas regiões celestiais nos dadas por Cristo Jesus. O fariseu, ele ora a homens, e a sua oração tem o desejo de receber de volta coisas materiais. O tapinha nas costas, a curtida no Facebook, os likes no Instagram, a reputação. É uma oração feita a homens que deseja receber coisas do mundo. Aí, Deus vem e diz: vocês não vão ser assim. Porque embora as coisas do mundo elas eventualmente sejam importantes, a primeira coisa que vocês vão pedir, e a maior coisa que alguém pode pedir a este Pai que nos conhece, cuida de nós e sabe quem nós somos, é falar: santificado seja o teu nome. Deus, eu estou orando, estou falando contigo que é o meu Pai. E o que eu quero receber de ti é que tu faças o teu nome santificado. Percebeu a completa diferença? Porque o fariseu ora a homens, e o que ele quer receber? Louvor, admiração. Gente que diz: nossa, olha como ele usa bem as palavras, como ele ora. Gente que curte. Numa postura reverenciosa, religiosa, que ninguém pode Gente que se leva muito a sério, é isso que eu estou querendo dizer para você. Não sei se você já conhece esse tipo de gente. Gente que se leva muito a sério. Aí esse indivíduo, que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele fala: Senhor, eu falo contigo na condição que estou, porque tu és meu Pai e me conhece. E o ápice de tudo que posso pedir
é que tu faças santificado o teu nome. Para a gente entender esse pedido, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, o conceito de nome no antigo Israel. E segundo, o que significa santificado seja o teu nome. Quando a gente fala de nome, na nossa cultura ocidental, a gente basicamente está falando de um título que identifica uma determinada pessoa. Quando a gente fala de nome, a gente fala de um título, Isaac. Quando alguém fala Isaac a você, o que vem à sua mente talvez seja a minha forma física, talvez seja o que faço, sou o pastor da Igreja Batista Urbana. O que vem à sua mente, se alguém falar Isaac, é algo que você percebe externamente. Isto é nome. É o título da nossa personagem nessa vida. Agora, quando a gente olha para as páginas do Antigo Testamento especialmente, a gente descobre que nome não é só um título de uma personagem. Nome é um conceito que abarca toda a natureza, a identidade, mais do que a identidade, as características, as afeições, os anseios, abarca o indivíduo como um todo. E isso ainda mais no caso do nome de Deus. Falar o nome de Deus não é falar só o título que identifica Deus, é falar do próprio Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, da essência divina, de quem Deus de fato é. Por isso que os judeus, eles tinham extremo cuidado em pronunciar o nome de Deus. Eles sequer pronunciavam o nome de Deus, que Deus falou a Moisés, quando comissionou Moisés para ser o libertador da nação. Moisés virou para Deus e falou: beleza, Deus, eu topo o desafio de ser o libertador, mas a pergunta que eu tenho é, eu vou em nome de quem? Qual que é o nome do Deus que está me mandando? Aí Deus vira para Moisés e diz: eu sou o que sou, ou em hebraico, serei o que serei. E dessa expressão nós tiramos o nome Yahweh. Nós tiramos o nome que hoje nós conhecemos mais como Jeová, muitas vezes. E este é o nome de Deus. Porque os judeus, eles tinham essa consciência de que nome não é mero título, nome é um conceito que engloba a natureza de um ser, engloba as características de um ser, a personalidade de um ser, a história de um ser. Aí eles tratavam isso de maneira absolutamente reverente. Eles sequer falavam o nome de Deus, porque interpretavam o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, de maneira literal. Porque eles tinham essa concepção. Isaac não é só aquilo que está escrito no meu RG. Isaac, na mente de um hebreu, sou eu como um todo. A minha personalidade, as minhas afeições, aquilo que sou no mais íntimo do meu ser. Isto é nome. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quando vocês orarem, vocês orem querendo que Deus faça santificado Ele, quem Ele é, a sua natureza, a sua condição, a sua divindade, a sua majestade, o seu poder. Em outras palavras, santificado seja o teu nome, é santificado quem tu és, em tudo que tu és, absolutamente tudo que tu és. Agora, a pergunta que se levanta, então, já que a gente entendeu o que é nome, o que significa? Santificado. Porque a gente tende a pensar que esse verbinho santificado aqui é aquele verbinho que a gente normalmente vai pensar em coisas santificadas como purinho, limpinho,
separadinho, que a gente fala bastante como evangélicos que somos, né? A gente está acostumado com esse conceito de falar de santificação como separação. Então, se eu separei algo para um determinado uso, é santo. Isso é o conceito básico bíblico de santificação. Só que aqui não é essa ideia de separação ou de purificação. A ideia que está contida neste verbo é a ideia de reverência. É a ideia de veneração. É aquela ideia de alguém que ama tanto algo, que trata aquele algo como algo especial, caro, algo precioso. Algo que a gente não deixa qualquer um pegar. Algo que a gente guarda, que a gente garante que está em segurança. Em outras palavras, o texto está falando de adoração, gente. Santificado seja o teu nome, significa, faz de mim, Senhor, um adorador reverente. Faça com que o meu coração se curve diante da tua glória. Faça com que o meu coração seja profundamente apaixonado por quem tu és. Faça com que o meu coração seja profundamente devotado a ti. Faça com que tu sejas a minha maior prioridade. Por isso que aquilo que primeiro peço quando oro a ti é: Senhor, faz santificado o teu nome. Porque nessa condição de degeneração da minha alma, a única coisa firme, a única coisa que me sustenta, a única coisa que consegue produzir alguma coisa boa dentro de mim, é ser alguém que te adora e reconhece quem tu és. Porque qualquer outra coisa que eu colocar a minha devoção vai ser areia. Bota devoção no marido. Não vai precisar passar a lua de mel para ele te frustrar. Bota devoção na tua esposa, a mesma coisa. Nos teus filhos, a mesma coisa. Porque a única coisa firme o suficiente para segurar a nossa alma no lugar certo, numa caminhada num mundo que tem uma capacidade tremenda de nos botar para baixo e nos angustiar. A única coisa firme o suficiente é Deus, o seu nome, a sua glória. Quando eu era seminarista, e com isso eu começo a caminhar para o fim, eu fiz aquele treinamento, aquele famoso treinamento de equipante de acampamento. Eu servi durante muitos anos com juventude, etc. E organizava acampamentos e tudo mais. E aí fiz o treinamento lá, e de vez em quando a gente tinha o hábito de pegar a molecada e da igreja e levar eles lá para Pedra Grande, em Atibaia, para a turma fazer rapel, praticar rapel lá na Pedra Grande. E aí eu lembro que a gente foi fazer o treinamento antes, que você só pode fazer esse tipo de coisa se você tiver uma licença, se você tiver o treinamento tudo certo para você mexer com todo o equipamento e etc. E foi uma vez um bombeiro lá ensinar para a gente como é que você faz os nós certos, usa o equipamento certo, a cadeirinha que você põe lá nas pessoas, etc., para eles descerem no rapel em segurança. E aí era muito, muito interessante, porque a gente estava lá em cima na Pedra Grande, e o bombeiro virou para a gente e falou assim: é o seguinte, tá vendo essa pedra? Ele mostrou uma pedra assim, enorme. Aí ele falou assim: vocês absolutamente nunca vão amarrar a corda aqui. Aí a gente... Por quê? Porque essa pedra, embora ela seja enorme, ela está numa posição angular que ela está móvel. Quer ver? Vem cá, apoia. Aí a gente apoiava nela, a pedra mexia. Aí a gente virou e falou assim: tá, e aí? A gente vai amarrar a corda onde então? Aí ele mostrou um toquinho.
um pedaço de pedra assim no chão, que a gente olhou e falou, você está de brincadeira comigo. Aí ele virou e falou assim, é que vocês não entendem de geologia. Essa pedrinha aqui, esse negocinho aqui, faz parte da crosta da montanha. Isso daqui não mexe. Você pode amarrar o que você quiser aqui que não vai mexer, porque é amarrar na montanha. Santificado seja o teu nome. É a segurança da nossa alma. Porque a gente tem a tendência de ver algumas coisas garbosas e grandes na nossa vida, o nosso diploma, depois de anos de esforço, o nosso salário. A gente vê umas coisas grandes e a gente fala, isso dá para colocar segurança da minha alma nisso daí. A gente vê pessoas que a gente fala, puxa, que pessoa grande. Aí a gente vê coisas nesse mundo que a gente olha e se confunde, mas é solto. É mole. Balança. Santificado seja o teu nome. É dizer, Senhor, só a tua alma, o teu nome, só quem tu és, pode fazer da minha alma firme, pode fazer da minha interioridade de fato real, verdadeira, que não se desfaz nesse mundo caído. Santificado seja o teu nome, é a segurança da minha alma. Santificado seja o teu nome, é aquilo que me segura no dia da angústia. Santificado seja o teu nome, é aquilo que me preserva no pedido de divórcio. Santificado seja o teu nome, é aquilo que me sustenta quando chega a carta de demissão. Santificado seja o teu nome, é aquilo que me deixa em pé quando eu descobri que meu marido ele fez uma coisa que me machucou. Santificado seja o teu nome, é a segurança da nossa alma. Em último lugar, santificado seja o teu nome. Não é somente fazer de Deus a nossa primazia de adoração e devoção, não é somente fazer de Deus a nossa segurança e a nossa garantia nesta vida angustiada, mas santificado seja o teu nome, significa nos colocar no lugar certo. Por que nos colocar no lugar certo? Volta no fariseu. O fariseu, se ele fosse fazer a sua versão disso, ele iria dizer, santificado seja o meu nome. Porque o fariseu, ele é autorreferente. O religioso, ele observa todas as coisas no mundo a partir do que é conveniente e bom a ele. Ele canta porque isso vai ser bom para ele. Ele ora porque isso vai lhe trazer algum dividendo. Ele vai na igreja porque isso vai ser bom para ele. A referência da vida de um fariseu, de um religioso, de um batista reformado é o seu próprio umbigo. Santificado seja o teu nome, significa, Senhor, é sobre o Senhor. Pai, tu és, eu estou. Pai, tu és aquele que é o digno da glória, eu sou pó. Pai, me lembra da minha condição humilhada, pequena, e não permita que eu queira subir nos tamancos, achando que eu sou aquilo que não sou. Santificado seja o teu nome, nos quebra. Santificado seja o teu nome, nos lembra da nossa condição pequena. Quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, como os religiosos, porque os religiosos oram para uma audiência. Você fala com teu pai que te conhece.
Quando você orar, em vez de orar esperando algum retorno humano imediato, ore pedindo que Deus faça de você alguém que é profundamente devotado a Ele, alguém que colocou a sua segurança nele, e alguém que, porque conheceu a sua grandeza, reconhece a sua pequenez. Isto significa: santificado seja o teu nome. Aí você deve estar pensando: pastor, entendi, bacana, legal, como é que isso entra aqui? Aqui já está, legal, fechou a conta. E aqui, como é que isso vem para o meu coração, se torna prático na minha vida? Cristo Jesus, homem, Ele depositou absolutamente a sua confiança em seu Pai que está no céu. Cristo Jesus, Ele é aquele que diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo é aquele que nos lembra que tudo que nós fazemos tem em primeiro lugar o nome de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos e Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora a Deus Pai, lá em João, a partir do capítulo 17, Ele diz: Pai, glorifiquei o teu nome, cumprindo a obra que tu me deste. O teu nome em primeiro lugar. Porque o teu nome em primeiro lugar me faz verdadeiro adorador. O teu nome em primeiro lugar me dá as garantias e a segurança necessária para andar nesse mundo. E o teu nome em primeiro lugar me coloca no meu devido lugar. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque é nosso Pai, nos conhece. Porque é nosso Pai, sabe perfeitamente tudo que está dentro de nós. Obrigado, Pai, porque a gente não precisa vestir máscaras religiosas, vestir um manto que não convém, vestir uma pompa que não reflete quem somos. Obrigado porque estamos absolutamente desnudados aos teus olhos. E, Pai, não queremos orar a homens para sermos vistos, para receber uma glória humana espúria. Queremos falar contigo. E a nossa grande petição é que o Senhor faça do nosso coração um coração devotado tão somente a Ti. Faz o Teu nome santificado, reverenciado. Faz o Teu nome ser caro a nós. Porque quando Ele for caro a nós, a gente vai entender o que significa ser Teu adorador. A gente vai entender onde está a segurança da nossa alma e as âncoras da nossa alma. E a gente vai saber onde está o nosso devido lugar. Então, Pai, vem e nos encontra, nos abraça como o Pai que Tu és. Porque a nossa alma, ela tem essa tendência de virar poeira. Um coronavírus tem a tendência de nos lembrar e de nos abater, de nos machucar. As aflições desse mundo fazem com que a nossa alma se desfaleça. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo e toma consciência de quem nós somos de fato, a nossa alma vira poeira. Vem e nos abraça essa manhã, com um abraço reparador, acolhedor, gracioso,
bondoso, porque tão somente precisamos do nosso Pai, e isso nos será suficiente. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.